Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos dando prosseguimento ao nosso estudo, trazendo para nós os conceitos ampliados do nosso irmão Kardec através dos pensamentos do nosso irmão Leon Denis. Estamos aqui vendo o quanto ele abriu o caminho, expandiu os conhecimentos da doutrina e, com isso, também nós temos a graça de expandir a nossa consciência, vendo um pouquinho mais sobre os processos de pesquisa, os processos de descobrimento que vieram depois da implantação da doutrina espírita na França. Então, vamos iniciar o nosso trabalho com a nossa oração, como sempre, pedindo a ajuda dos nossos guias, dos guias da FEAP, do nosso Mestre Jesus, acima de tudo, para que o nosso trabalho transcorra em paz, em harmonia, que nós tenhamos uma noite de muito conhecimento, de muitos esclarecimentos. Assim pedimos que nos autorizem ao início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vocês devem estar sentindo falta do nosso irmão Ricardo, mas ele está nesse processo de trabalho online, ele está muito atarefado e não está em condições de dar atenção a esses estudos. Então, ele pediu uma licença, porque o trabalho dele está pedindo muito dele, trabalhando até de madrugada. Vocês sabem que não é muito fácil o trabalho que ele faz. Mas vamos dar prosseguimento e, se Deus quiser, quando ele tiver mais folga, ele volta a nos acompanhar, se Deus quiser. Nós estamos, então, voltando às obras de Leon Denis, estamos no livro original, no capítulo 18, que está falando da justiça e responsabilidade, problema do mal. Aqui, um segundo momento sobre este capítulo. Então, nós vimos no outro capítulo, nós vamos fazer um resumo, que demonstrou, no decurso desse estudo, ele demonstrou a importância da doutrina das reencarnações, porque ele falou que a doutrina das reencarnações abriu um caminho essencial para o espiritismo. Uma das bases do espiritualismo também é a doutrina das reencarnações, porque se o espiritualismo, a maioria das facetas do espiritualismo, tem essa ideia de que o espírito retorna. De várias maneiras, por vários viés, eles sempre veem que o espírito não morre. E esse processo de reencarnação, ele foi uma base essencial para o espiritualismo, explicando muitas coisas que ficaram pendentes mesmo no neo-espiritualismo. Também mostrou o alcance imenso que é o da doutrina das reencarnações. Nós vimos que vem da Grécia, vem do Egito, vem em Roma, né? Lá do Bhagavad Gita, lá dos Vedas. Então, nós vimos que essa ideia ela remonta a épocas de antiguidade. Não foi uma coisa vinda pelo espiritismo. E o espiritualismo, ele foi retomando essa ideia, porque essa ideia ficou guardada, essa ideia da reencarnação ficou isolada de todo o processo das religiões, porque as pessoas não queriam enfrentar essa ideia de que estavam aqui de novo, e principalmente para cobrir os buraquinhos que tinham deixado. Então, isso para muitas pessoas, e nós vimos que uma das coisas que deu realmente o corte nisso foi o Concílio de Constantinopla, né? Com a Rainha Teodora, que não queria saber que tinha reencarnação, né?
E vários momentos foi perseguida, essa doutrina foi perseguida, colocaram muitas objeções, como nós vimos nos estudos anteriores, mas o alcance dessa doutrina é um alcance imenso. Explica as desigualdades das condições humanas. Imagina se nós temos a ideia de um Deus tão bondoso, como é que um Deus bondoso ia deixar uma pessoa nascer em condições brabas, bem rudes, bem precárias, e outro nascer num reino de ouro? Um Deus que é benevolente não daria isso para perseguir ninguém. Então, a doutrina das reencarnações vai explicando essas desigualdades, né? Você aproveita uma encarnação, utilizando suas escolhas, com a sua consciência. Na outra encarnação, eu tenho que rever aquele caminho. Eu tenho que ver se eu plantei flores ou se eu plantei espinhos. Se eu plantei espinhos, eu vou ter que ir lá devagarinho e colhendo os espinhos da melhor forma possível, para não me machucar. Mas se eu continuar pisando forte, revoltado, o que eu vou fazer? Eu vou me espetar no espinho que eu mesmo plantei. Esse é o problema da doutrina das reencarnações, traz para a gente, que as pessoas não querem dar o braço a torcer de que realmente elas estão nesse processo. Elas estão no processo de plantar e de colher. Colhem o que plantaram no passado e plantam aquilo que tem consciência de que seria o melhor para plantar. Então, vamos ver o que a gente está plantando, né? Para ver se a gente, quando voltar, o terreno não tem tanto espinho, porque a gente está ainda, eu vejo gente ainda plantando muito espinho, mas cada um com sua escolha, né? A outra situação é que a variedade de aptidões, das faculdades, dos caracteres, já está dentro da gente. E é infinito isso. Então, as desigualdades das condições humanas, as desigualdades das aptidões, das faculdades, dos caracteres, têm a ver com a aprendizagem anterior, com as experiências anteriores. Então, nem todo mundo tem a mesma passagem, tem as mesmas experiências, tem as mesmas vivências, e aí ele vem, sim, com faculdades diferentes, com aptidões diferentes, caracteres diferentes, para que mostre que alguma coisa foi mudando e aquelas aptidões vão servir hoje para muita gente, outras vão ficar lá guardadinhas, porque ela vai ter que aprender outras aptidões. E assim a gente vai vivendo a cada encarnação. Dissipa os mistérios perturbadores e as condições da vida, porque agora não tem mais mistério. Não tem mais mistério, as condições da vida são por conta de uma aprendizagem, então cada um tem a condição da vida que merece, que precisa, que necessita, dependendo daquilo que veio para plantar, não é? Então, a doutrina das reencarnações acaba com mistérios, o próprio mistério da morte, né? O mistério da morte, eu não tinha medo de morrer. A morte, meu Deus, eu não posso morrer, eu estou ficando velho, eu vou morrer. Então não tinha medo da velhice, mas não era da velhice, não. Eu tinha medo da morte. E aí, com a ideia da reencarnação, eu vou viver uma vida mais leve, né? Mais leve, mais esperançosa, porque eu vou ter um consolo de saber que tudo que eu estou fazendo vai acabar. Vai ficar guardadinho dentro da minha mochila, né? Do meu interior. Lá dentro, meu inconsciente profundo, tem todas as minhas vidas, tem todas as minhas experiências, as minhas faculdades estão sendo desenvolvidas a cada passo. Então, uma integração de fatores que vão me dando uma abertura, uma consciência mais plena, uma condição melhor até de realização. Resolve o problema do mal. Pronto, o mal pode acabar. Olha só. O que acontece com o mal quando a gente fala o problema do mal? O mal é passageiro e depende muito
da evolução do espírito. Então, não há mal que dure para sempre. A gente está sempre vendo que todo mundo pode sair do caminho do mal para o caminho do bem. Todos podem sair. Então, resolve o problema do mal, porque não há mal eterno. Não existe penas eternas. Não existe brutalidades eternas. Uma hora, aquela pessoa que hoje é bruta, ela vai aprender também a se burilar através das diversas encarnações. Faz suceder a ordem à desordem. Hoje é um caos. Amanhã vai estar arrumado. Por quê? Porque o ser humano, quando ele está no meio da desordem, ele mesmo, ele arruma de dentro dele uma aptidão para arrumar a casa. Porque ninguém consegue viver na bagunça. Ninguém consegue viver ao caos. Ninguém vai persistir no caos. A gente vai acabando e dando jeito nas situações externas, no caos interior e no caos exterior. Então, ordem vem depois da desordem. E isso porque o ser humano é que vai fazer esse trabalho. Estabelece a luz no meio das trevas. Então, está tudo em treva, estou chateada, as coisas estão muito ruins para mim. E aí a reencarnação diz assim, olha, esse é só um pedaço da sua vida. Não é a sua vida toda. Olhe para cima, olhe para frente e veja que, se você quiser, você vai abrir o clarão na tua vida. Basta que você olhe para frente e para cima. E você mesmo vai abrindo a luz e a escuridão vai se desfazendo. Então, amanhã, quando eu já estiver com a luz na minha vida, eu já estou pronta para um outro universo. E aí eu vou lá no fundo espiritual e vou refazer o meu caminho. Por isso ele estabelece a luz no meio das trevas. Tem sempre um porquê, tem sempre uma explicação, né, para aquilo que eu estou vivendo. Que para mim pode ser uma treva. Mas se eu perceber que aquilo ali está me dando uma aprendizagem muito boa, vai começar abrindo a luzinha dentro de mim. Desaparecem as injustiças. Injustiça, dizer que uma criancinha já nasce doente. Injustiça dizer que tantas pessoas boas estão morrendo aí nessas catástrofes, com essa pandemia. Não é injustiça. É um processo de progresso, é um processo de renovação que está acontecendo. E por que algumas pessoas do mal não vão nessa leva? Porque elas ainda precisam enfrentar aqui. Porque é aqui que é o trabalho. Enfrentar o olho no olho das pessoas que estão à volta dele. Então, aquela pessoa que é do mal, ela vai ficar apavorada, ela vai se encolher. Por quê? Porque ela está vivendo em uma situação em que todos estão ali tomando cuidado, passando por necessidade, passando por processos de saúde. Uma hora aquela pessoa vai ficar abalada. Então, não da injustiça. A justiça divina é perfeita. Se nós estamos passando, é porque nós estamos colhendo o que nós plantamos. Desvanece-se as iniquidades. Então, hoje a gente vive nesse processo de iniquidade. Cada um quer uma coisa, cada um quer mais do que o outro, cada um ambiciona uma direção e ninguém se integra, ninguém se ajuda. Esse momento que todos estão em casa, que todos estão reunidos com a família, é forçando a barra. É forçando a barra para as pessoas se ajudarem. Conforme eu vou retornando no seio daqueles grupos que eu no passado fui isolado, eu vou me afinizando. E aí eu vou entendendo que mesmo que o outro trabalhe
e eu trabalhe, eu tenho, o outro vai ter mais do que eu, tem um sentido, porque ele fez mais. E se ele fez mais, ele recebe mais. Se eu fiz menos, eu vou receber menos. E se eu não fiz nada, eu vou receber nada. Então, isso é que vai tratar a questão da igualdade. Todo mundo tem o mesmo processo de chance. Todos temos a mesma chance. Agora, se eu não vou procurar, eu não vou receber. O outro procurou, o outro recebeu. Então, essa que é a questão da equidade social. Substituídas pela lei da repercussão dos atos e de suas consequências. Então, as iniquidades, elas são substituídas pela lei da repercussão dos atos, quer dizer, você agora vai ver o que você fez, vai trazer de volta aquela imagem em espelho daquilo que você fez e as consequências. Então, com isso, eu vou percebendo que todos têm o mesmo direito, todos têm o mesmo dever. E se eu não cumprir o meu dever, se eu não assumir o meu compromisso, eu vou ter que rever, eu vou ter que refazer aquele caminho. Daí, o meu ato do passado está repercutindo hoje. E a consequência daquela falta está dando agora. Porque agora eu estou com um buraco no meu caminho e eu vou ter que passar aquele buraco. Então, a lei de justiça, que governa nos mundos, inscrita no âmago das coisas e na consciência, é exatamente o que está imanente no mundo. A lei de justiça é imanente e governa todos os mundos. E está inscrita em tudo, inclusive na nossa consciência. Porque nós temos que entender o nosso dever, esse dever consciencial. Então, isso tudo nós já falamos em todo o resumo desse estudo falando sobre a lei. Então, a doutrina das reencarnações, ela aproxima os homens mais do que qualquer outra crença, ensina a comunidade de origens e fins. Então, o que acontece quando ele vai aprender a comunidade de origens e fins, ele mostra que solidariedade que liga os homens a todos, no passado, no presente e no futuro, está justamente nessa comunidade da origem e no fim do meu caminho. Nós somos originários do mesmo ponto e estamos indo para o mesmo fim. Então, essa é a comunidade humana que está aí. E aí a solidariedade que liga os homens no passado, liga os homens no presente e liga os homens no futuro. Diz que não há entre eles deserdados nem favorecidos. Então, todos temos os mesmos direitos e que cada um é filho de suas obras e senhor do seu destino. Olha só, nós somos filhos da obra. A obra tem um filhinho que é aqui, né, como nós somos donos também, e somos senhor do nosso destino. Por isso Jesus disse a cada um a sua obra. Cada um vai ser dado conforme a sua obra. A doutrina da reencarnação também diz que os nossos sofrimentos ocultos ou aparentes são consequências do passado, ou também a escola austera, onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. É aqui, na reencarnação, que eu vou aprendendo. É austera, por quê? Porque é séria, é verdadeira e é fiel. Ninguém está aqui vivendo o que é do outro. Isso é uma coisa individual. Se eu fiz alguma coisa no passado, eu vou consertar. Se eu deixei de aprender, eu vou aprender agora.
E se eu não aprendi tudo agora, eu sei que depois eu vou continuar aprendendo. Então, é aqui, na encarnação, que eu aprendo os deveres, que eu aprendo as virtudes, através dos meus atos, através da forma como eu me relaciono com as pessoas. Nós percorremos todos os estágios da vida imensa, a via imensa, a via enorme que temos desde que fomos criados até alcançarmos a plenitude. Nós percorremos vários estágios. Todos nós temos que passar pelo mesmo estágio. Então, se eu aprendi a pular amarelinha, todo mundo vai ter que aprender a pular amarelinha. Se isso for uma aprendizagem espiritual, se isso for importante para o espírito. Mas a gente precisa aprender solidariedade, caridade, empatia. São virtudes, né? Amorosidade. Isso todo mundo vai ter que aprender. Tolerância, paciência. Todas essas questões que são filhas do amor, nós precisamos aprender. Então, nós temos estágios que temos que passar para aprender cada uma dessas. Se nós revoltamos, se nós não queremos aprender, viramos o rosto para essas aprendizagens, voltamos quantas vezes forem necessárias para aprendermos esses pontos que são importantes para a nossa educação. E passaremos por todas as condições sociais para conquistar as qualidades inerentes a esses meios. Então, alternadamente, nós vamos passando por condições sociais diferentes. Um dia nascemos melhor, outro dia nascemos pior. Um dia nascemos numa condição social mais difícil, na outra passamos por uma condição social mais fácil. Uma viemos com riqueza, na outra viemos na pobreza. Então, tudo isso são meios que eu tenho que passar. Assim, a solidariedade que nos liga compensa, numa harmonia final, a variedade infinita dos seres, resultante da desigualdade de seus esforços e também das necessidades de sua evolução. É aí que a gente precisa da solidariedade. Por quê? Se eu tenho necessidade de uma coisa e o outro já sabe aquilo, ele pode estar comigo me ajudando. Ele está passando na minha vida não é à toa. Ele está passando para complementar a minha vida. Então, não pode ter aquela pessoa orgulhosa que não pede ajuda. Ah, ele está, mas eu não vou ajudar, eu vou conseguir sozinha. Só se dá mal. Porque é isso que ele está falando. A solidariedade vai nos ligando justamente para compensar, para chegarmos a uma harmonia final. Então, por isso, a variedade dos seres. Porque se todo mundo soubesse tudo, não ia ter graça. A gente ia andar na rua, todo mundo já sabendo tudo, que graça teria? Não é interessante você olhar para uma pessoa e ver ela fazendo uma coisa que você não sabe? Não é interessante eu saber que alguém sabe fazer uma costura que eu não sei? Que alguém sabe fazer um sapato que eu vou usar, mas eu não sei fazer o sapato? Não andaria descalça se não tivesse ninguém para fazer um sapato? Ninguém para fazer roupa? Então tem alguém que sabe e que vai compartilhar comigo. E é isso que vai trazendo a harmonia final da nossa evolução. Isso vai das desigualdades, porque se todo mundo soubesse a mesma coisa, não teria graça, né? Para longe vão a inveja, o desprezo e o ódio. Por que que vão para longe? Inveja, desprezo e ódio. Porque eu vou aprendendo a lidar com as pessoas de uma forma mais amorosa. O ódio, o desprezo, a inveja não fazem parte de evolução. Elas travam a evolução. E conforme eu vou vivendo em comunidade, conforme eu vou vendo o esforço do outro e o ganho que ele está tendo, eu começo a acabar com o ódio, com o desprezo
a inveja e vou lá para o caminho dele e dizer, opa, eu quero aprender também. Por que eu vou ficar aqui invejando, mas não vou fazer? Desprezando o outro, vou viver sozinha, com ódio, e vou viver na reclusão lá, sozinha, entre quatro paredes. Os menores de nós, talvez, já tenham sido grandes. E os maiores tornarão a nascer pequenos se abusarem de sua superioridade. Olha só como é que é interessante. Os menores de nós, talvez já tenham sido grandes. Por quê? Quando eles foram grandes, eles não souberam viver a grandeza. E essa grandeza aqui não significa que seja a grandeza no sentido de ser ótimo, maior, mais sábio. Foram grandes em vários caminhos. E eles podem agora ser pequenos porque eles precisam mostrar para nós que tem a pequenez também e que eles aprenderam humildade. Mas também podem mostrar para nós que eles se deram mal quando eram grandes. E aí tem os maiores tornarão a nascer pequenos se abusarem de sua superioridade. Então, eu fui grande, mas abusei. Abusei da minha grandeza. Abusei de tudo que eu tinha. E agora eu sou menor. Eu vou nascer pequeno. Por isso, a cada um a alegria como a dor. Não tem prioridade. Todo mundo vai viver alegria e dor na mesma forma que o outro. Sentimos daí a verdadeira confraternidade das almas. Olha só. Daí a mesma confraternidade das almas. Todo mundo tem essa possibilidade de confraternização. É tão bonito a confraternização das almas, porque a gente está aqui em circuito, no mesmo circuito, aprendendo coisas diferentes. Estamos em circuitos diferentes de outros porque estamos precisando de alguma coisa que o outro não está mais. Ou não estamos precisando de uma coisa que ele está. Então, não vamos invejar o circuito do outro. Não vamos ficar de olho grande onde o caminho está do outro. Vamos olhar o nosso e ver o que a gente pode fazer melhor aqui, para que a gente possa se sentir realmente unido nesses degraus da ascensão coletiva. Então, por isso ele diz aqui, devemos nos sentir perenemente unidos nos degraus da nossa ascensão coletiva. Aprendemos a ajudar-nos e a sustentar-nos, a estender a mão uns aos outros. Aprendemos a ajudar-nos, a sustentar-nos. Porque primeiro eu aprendo a me amar, aí depois eu posso estender a mão uns aos outros. Isso é muito importante. Eu aprender a estender a mão uns aos outros. Então, através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos serão os sábios do futuro. Chegará a hora em que os nossos defeitos serão eliminados, em que nossos vícios serão curados, nossas chagas também, chagas morais. As almas frívolas se tornarão sisudas, as inteligências obscuras irão se iluminar. Então, com isso, todas as forças do mal se transformarão em forças do bem. Nós vamos vibrar sempre saindo do fraco, indiferente, fechado a todos os grandes pensamentos, passando com o tempo a ser um espírito poderoso. Vamos reunir todos os conhecimentos, todas as virtudes. E com isso, eu vou me tornar capaz de realizar todas as coisas sublimes, as coisas mais sublimes. Olha o ciclo de tempo. Esse aqui que são os estágios que nós vamos passar, que nós falamos anteriormente. Todos vão passar passo a passo
por essas escalas, acabando o mal, transformando em bem, saindo da indiferença para ser uma pessoa calorosa, uma pessoa capaz de ajudar o outro. Com isso, eu vou limpando vícios, eu vou curando minhas chagas morais, eu vou iluminando a minha inteligência. E aquele que era criminoso no futuro, no passado, lá na frente, você vai ver a sabedoria dele. Ele vai ganhar com tudo, todos esses ciclos de aperfeiçoamento, ele vai ganhando a abertura da consciência dele. Então, ele vai ser capaz de realizar as coisas mais sublimes. Aquela pessoa que saiu da força do mal. Aquele criminoso vai estar com a inteligência iluminada. Isso, todos nós podemos ter esses ciclos nessa evolução. Não precisa necessariamente passar pelo mal. Não precisa necessariamente passar pela indiferença. Podemos cuidar disso hoje, sem precisar levar para outra encarnação a possibilidade de ter que realmente vencer essas etapas. Por que hoje você já não se pergunta se você está sendo muito indiferente, se você está dando mais vazão à sua força maligna do que às suas aptidões, aos seus potenciais? Por que não se pergunta? Por que não largou ainda aquele vício? Por que não largou ainda aquela maledicência, aquele olhar malvado para o outro? Por que ainda não largou isso? Vai ter que andar esse ciclo todo? Não. Pode sim, pode pular etapas do mal, sempre pode pular. As do bem não pode, mas as do mal pode. Mesmo sabendo que você depois vai poder se curar, por que você vai entrar nesse processo do mal? Não tem necessidade nenhuma. Então, será esta a obra das existências acumuladas? Será, sem dúvida, indispensável um grandíssimo número delas para operar a mudança. Essa mudança toda, para nos expurgar das nossas imperfeições. Eu tenho que viver todas aquelas existências, tenho que passar por essas obras, construir uma obra minha. Essas existências acumuladas são obras que eu estou construindo. É uma obra que tem que ser respeitada. Você se comprometeu a fazer esse castelo de sua vida e não uma choupaninha, e não ficar na caverna. Nós precisamos fazer desaparecer as asperezas dos nossos caráteres, porque as asperezas do caráter, eles vão levar as almas para a treva. E a gente precisa transformar as almas de trevas em almas de luz. Então, vamos tirar essa aspereza, vamos cuidar das nossas paixões, vamos cuidar dos nossos impulsos, das agressividades relacionadas às outras pessoas. Mas só é poderoso e durável aquilo que teve o tempo necessário para germinar, para sair da sombra e subir ao céu. O que ele está dizendo com isso? Só é poderoso e durável aquilo que teve o tempo necessário para germinar, sair da sombra, subir ao céu. Se nós olharmos, por exemplo, um ovo na galinha. A galinha botou o ovo. Todos os ovos saem pintinho? Não. Porque ele não teve o tempo necessário para germinar. Da mesma forma que nem toda semente dá uma planta. Então, nós também temos aqui dentro o germe das virtudes, do amor, da luz. Então, só vai germinar, só vai sair de dentro de mim quando eu tiver aberto o canal para que tudo isso se expanda. E para abrir esse canal, todas aquelas mudanças precisam acontecer, né? A árvore, a floresta, a natureza, os mundos dizem em sua linguagem profunda exatamente isso aí.
tempo é necessário para germinar. Se planta uma semente de bambu, ela leva não sei quantos anos para germinar. Mas, em compensação, o bambu é forte. Porque ela primeiro cria as raízes, 5 anos. Só criando as raízes para estar ali com aquele alicerce. E aí, quando ele estiver crescendo, ele já não se preocupa mais com o tempo, ele não se preocupa mais com o vento, diferente do carvalho, né, que não tem uma raiz tão profunda. Então, se tiver um vendaval, ele vai cair. Todo grosso como ele é, né? Pois é. Então, é isso que faz com que a gente fique forte. Esse fortalecimento é justamente mostrar essa profundidade da germinação que nós estamos fazendo com as nossas sementes internas, essas sementes sagradas, essas sementes divinas que nós temos dentro de nós. Não se pode perder nenhuma semente, pode? Não se pode perder nenhum esforço. Todo esforço é útil. Nenhum esforço é inútil. A planta, ela dá flores, seus frutos, mas só na estação própria. Não se pode ver uma banana na época que é de abacate. Não se pode ver uma melancia na época que é de uva. Então, cada planta, cada flor vai nascer na estação própria. A vida só desabrocha nas terras do espaço após imensos períodos geológicos. Então, você vê quantos períodos geológicos tivemos e nós vamos acompanhando a nossa vida. Ela vai desabrochando desde lá no início da nossa criação. E aí, caminhos imensos tiveram lugar para que aquela cultura abrisse para chegar a um outro patamar. A cada fase da humanidade, nós vimos tempos e tempos e tempos enormes para sair de um para o outro, do outro, para o outro, do outro, para o outro, até chegarmos aqui nesse processo. Por isso, não vamos deixar com que hoje a gente volte lá para a Idade das Pedras, fazendo besteira. Porque olha quanto tempo a gente levou trabalhando, se esforçando para chegar aqui, onde nós estamos. Vai estudar os períodos geológicos e ver quantas plantas se transformaram, quantos animais se transformaram e quantos homens se transformaram. Até as rochas se transformam. Porque tudo vai sendo burilado com o tempo. Não tem essa de não ter trabalho para todos eles. Então, se você olhar o diamante, né? Olhar o brilho dos diamantes, fazem mais formosas as mulheres. As mulheres faíscam 1000 cores quando estão vestidas com diamantes. É bom, né, usar um diamante? Bonito, né? Pois é. Mas quantas metamorfoses tiveram que passar para adquirir aquela pureza, aquele incomparável brilho fulgurante, saíram da brutalidade para chegar àquele brilho. Então, foi uma lenta incubação no seio da matéria oculta. Estavam lá no meio da caverna, da pedra, que foi lentamente sendo descoberta, tiraram aquela pedra bruta, feia, e quando foram burilando, descobriram o brilho. E a partir desse brilho, eles começaram a ver que estavam iluminando o caminho de muita gente. É exatamente isso que nós estamos fazendo com o nosso diamante interno, que está lá, incubado na matéria da nossa consciência oculta. Mas essa consciência, ela vem conosco. Essa matéria, ela vem conosco cada vez mais
colocando processos internos. E aí, lentamente, eu começo a burilar isso, a fazer com que tudo isso que tem dentro de mim passe pela metamorfose que o diamante passou também. E se não passar, não vai conseguir sair daquela pedra bruta, feia, escura. Se nós não passarmos por essas metamorfoses também internas, renovações das nossas capas, nós não vamos brilhar nunca. Continuamos aquele cara troglodita com aquela caraça feiosa, grandona, com aqueles cabelos desgrenhados. Por quê? Porque para ele, aquilo ali é o que servia. Ele só queria sobreviver. Hoje, a gente já pode ser diamante. Hoje, a gente já pode ser brilhante. A gente já pode ser delicado. A gente já pode enfeitar o mundo. Todos os seres humanos podem enfeitar o mundo. Não é só a mulher com um diamante verdadeiro. Todos nós temos um diamante a oferecer para as pessoas. Não é verdade? Procure o diamante que você tem e ofereça. Em vez de oferecer teu lado ruim, teu lado grosseiro, teu lado preguiçoso, teu lado revoltado, ofereça seu diamante. Procure dentro de você e veja se falta ainda polir alguma coisa, faça isso. Veja o que falta polir no seu diamante. E aí, mostre isso para as pessoas. E as pessoas vão ficar tão encantadas que elas vão também querer burilar o delas. E aí, olha que riqueza, né, de joia. Vai ser um tesouro a família, porque todos vão estar brilhando. Não é verdade? É isso aí. Então, é neste trabalho de aperfeiçoamento que aparece a utilidade, a importância das provas, dessa vida que a gente está passando, das vidas modestas, despercebidas, das existências de labor e dever. Então, o trabalho e o dever realmente vão vencer as paixões ferozes. Trabalho, a vida modesta, a vida de prova. Tudo isso é para quê? Para vencer as paixões ferozes, para vencer o orgulho, para vencer o egoísmo, para curar as chagas morais. Deste ponto de vista, o papel dos humildes, dos pequenos neste mundo, as tarefas desprezadas atenteiam-se em toda a sua grandeza à nossa vista. Então, aquilo que eu acho que era desprezo, aquilo que eu acho que era pequena, não quero essa tarefa, não, isso aí, eu tenho faculdade, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, agora eu vou escolher uma tarefazinha dessa? Não, eu quero mais. Só que você só vai ter aquela tarefinha, por quê? Porque eu preciso desenvolver a humildade. Eu preciso me ver como pequeno para dar valor aos pequenos. Porque eu não dei quando eu era grande, quando eu era maior. Eu abusei da importância que eu tinha. Então, em toda a sua grandeza, toda a grandeza da nossa vida, a gente tem que agradecer o momento em que eu sou obrigada a me humildar. O momento em que eu tenho tarefas que antes eu desprezava. E que agora eu não posso desprezar mais. Vamos compreender melhor a necessidade do regresso à carne, à encarnação, para resgate e purificação. Olha, a purificação para aparecer o diamante e o resgate para eu poder limpar esse caminho que não foi nada humilde, né? Então, se eu resolvo o problema do mal, o que vai acontecer? Eu vou mostrar que a superioridade do espiritualismo está justamente por causa disso. Porque resolve o problema do mal. Já o materialismo, ele coloca o mal e a dor de uma forma constante, universais. O espiritualismo mostra a superioridade sobre as outras doutrinas em relação ao problema do mal. Para o materialista evolucionista, o mal e a dor são constantes e universais. O que acontece?
Em toda parte dizem. Vemos espraiar-se o mal, e o mal sempre há de reinar na humanidade. Isso aqui, quem diz é Nietzsche, Haeckel, Taine e Surri. Vemos espraiar-se o mal, e o mal sempre há de reinar na humanidade. São os materialistas evolucionistas. Todavia, acrescento, com o progresso, o mal decrescerá, mas será mais doloroso. Por quê? A nossa sensibilidade física e moral irá aumentando e será necessário sofrermos e chorarmos sem esperança, sem consolação. No caso de uma catástrofe irreparável a seus olhos, como a morte de um ser querido. Por conseguinte, o mal sobrepujará sempre o bem. Então, ele coloca aqui quase que não tendo jeito. Se eu começo a melhorar, aí acontece uma desgraça. E aí, cada vez mais que eu tenho sensibilidade, eu começo a sofrer, a chorar. Porque esse sofrimento e choro, lá no passado não existiam. Lá no Homem das Cavernas não existia. Morreu, alguns largavam o corpo para lá. Depois de muito tempo é que o homem começou a enterrar os mortos, a render homenagem para os mortos, de tanta indiferença que era antes a questão de ter alguém morrido. Estava certo, graças a Deus, porque vai dividir mais a carne comigo, não, que ele já vai para lá. Agora, hoje, o aumento da nossa sensibilidade física, também aumento da nossa sensibilidade moral, vai levar a sofrimento, vai levar a choro. Mas eles não colocam consolação. Olha a diferença. Eles colocam que não há esperança. Que, havendo catástrofe, havendo alguma coisa irreparável, que vai ser sempre doloroso. Não tem nenhum tipo de modificação. E aí, certas doutrinas não são mais consoladoras. Segundo o catolicismo, o mal parece dominar também, né, predominar também no universo. Satanás parece muito mais poderoso do que Deus. O inferno, segundo a palavra fatídica, povoa-se constantemente de multidões inumeráveis, ao passo que o paraíso é partilhado por raros eleitos. Para o crente ortodoxo, a perda, a separação dos entes queridos que amou, são quase tão definitivas como para o materialista. Não há nunca para ele certeza de tornar a encontrá-los, de se reunir um dia com eles. Então, o crente, as doutrinas também ligadas à parte ortodoxa, elas também têm a ligação com o materialismo. Já o catolicismo, ele já entra no sentido de ter um paraíso. Mas você não pode ter pecado, senão você não vai entrar e partilhar do paraíso. Vai tudo para o inferno. Aí o Satanás, ele é precioso, porque ele vai reinar o inferno. E aí de quem for lá para o inferno, né? Pois é. Com o novo espiritualismo, a questão toma um aspecto muito diferente. O mal é apenas o estado transitório do ser, em via de evolução para o bem. Então já muda aí. O mal é transitório, então há cura para o mal, há eliminação do mal. O mal é a medida de inferioridade dos mundos e dos indivíduos. Então, aquele mundo que ainda tem o mal, ele é considerado um mundo de prova e expiação, porque é um mundo que precisa ainda dos desafios. Também, como vimos, a sanção do passado também existe, né? Você vai viver o presente agora para resgatar
do passado. Então, está havendo aí uma sanção todos os seus enganos. Toda a escala comporta graus. Nossas vidas terrestres representam os graus inferiores da nossa ascensão eterna. Então, as vidas terrenas sempre são os graus inferiores, porque daqui a pouco eu já não vou precisar mais reencarnar. Então, cada vez que eu reencarno, é um grau inferior do seguinte. É sempre um grau inferior do seguinte, que é o que eu tenho que passar ainda para chegar ao processo de não precisar mais encarnar. Tudo ao redor de nós demonstra inferioridade. Demonstra a inferioridade do planeta em que habitamos, que é inclinado sobre o eixo, a sua posição astronômica é a causa de perturbações frequentes. É a causa de bruscas mudanças de temperatura. Tempestades, inundações, convulsões sísmicas, calores tórridos, frios, rigorosos. A humanidade terrestre, para subsistir, está condenada a um labor penoso. Milhões de homens, jungidos ao trabalho, não sabem o que é descanso, nem o bem-estar. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o nosso planeta ele tem todas as características, porque que exige no trabalho, existe nosso esforço, e, de vez em quando, está trazendo para nós essas perturbações sísmicas aí da temperatura. Olha hoje, a gente recebendo esse vírus, de vez em quando vem um furacão lá no sul, derrubou tudo. Por quê? Porque é um planeta que está em mudança. Então, esse eixo está sendo cada vez mais voltando para o equilíbrio, e essa mudança já está fazendo com que haja alterações no nosso ambiente. Para quê? Para que a humanidade possa mostrar que vai subsistir em todos esses processos de perturbações. Então, vamos mostrar isso, gente. Vamos mostrar que nós vamos subsistir, sim. Vamos ter cautela. Vamos lidar com mais seriedade nesse momento, porque nós estamos nesse planeta. Esse planeta que mostra tudo isso ao nosso redor. Então, tudo isso é para mostrar que realmente nós estamos no planeta que precisamos, que temos necessidade. Se sairmos daqui sem ter aprendido, sem ter vivido essa força, se termos trabalhado, nós vamos voltar para outro planeta igual. Será que não chega a gente ter vivido no planeta, vivendo todo esse trabalho? O planeta vai mudar. E nós temos que ganhar essa recompensa de viver no planeta mudando. No mesmo planeta, agora com uma vida melhor, uma vida menos perturbadora. Com mudanças, sim. Vai ter trabalho? Vai. Mas eu vou estar mais forte. Eu vou estar com mais força para esse trabalho do mundo de regeneração. Ora, existem relações íntimas entre a ordem física dos mundos e o estado moral das sociedades que povoam esse mundo. Os mundos imperfeitos, como a Terra, são reservados, em geral, às almas ainda em baixo grau de evolução. Entretanto, nossa estada neste meio é simplesmente temporária e subordinada às exigências da nossa educação psíquica. Outros mundos, melhor aquinhoados sob todos os pontos de vista, nos aguardam. Jesus não falou? Meu reino não é deste mundo. A casa do meu pai tem várias moradas e eu estou preparando para vocês a morada de vocês. Ele não está preparando a morada para quem não faz nada aqui. Ele está preparando uma morada mais evoluída para quem está trabalhando, para quem está cumprindo as exigências da educação psíquica.
E aí sim, eu vou ver um mundo melhor. Um mundo mais aquinhoado. Quer dizer, são mundos que têm melhores instrumentos, melhores confortos, melhores pessoas mesmo, as atitudes das pessoas em geral são melhores. Então, o mal, a dor, o sofrimento são atributos da vida terrestre. Tem forçosa razão de ser. Nós já vimos isso, que precisamos ter esse processo de mal, de dor, sofrimento. E olha o que nosso irmão diz. São chicote, a espora que nos estimulam e nos fazem andar para frente. Olha só, será que nós estamos ainda sendo lidados como animais? Que precisamos de chicote? Que precisamos de espora para caminhar? Para fazer andar? Para andar para frente? Por que não fazemos isso com a nossa consciência? Por que não fazemos isso com o livre-arbítrio? Precisa de chicote? Precisa de espora? Olha, esse vírus que está aí é um verdadeiro chicote para todo mundo. Está estimulando o quê? Muitas pessoas que estavam lá no trabalho, naquela zona de conforto, agora está aí a arregação da manga, porque precisam de dinheiro. Estão tirando de dentro delas a força criativa. Olha que beleza. O mal, sob este ponto de vista, tem um caráter relativo e passageiro. E a condição da alma ainda criança, que se ensaia para a vida, pelo simples fato de progressos feitos, vai pouco a pouco diminuindo, desaparece, dissipa-se, à medida em que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude e à sabedoria. Então, a condição da alma ainda criança está se ensaiando, mas é passageiro. Todo mundo vai progredir. E aí, pouco a pouco, essa condição de criança vai desaparecendo e a alma vai subindo degraus, vai conduzindo ao poder, à virtude, à sabedoria. Então, a justiça se panteteia no universo. Olha só a justiça. Nós vamos ver a justiça aí. Quando nós chegarmos àquele final do esforço e dizer, olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Deixa de haver eleitos e réprobos. Todos vamos ter os mesmos direitos. Sofrem todos as consequências dos seus atos. Mas todos reparam. Todos resgatam. Cedo ou tarde se regeneram para evolverem desde o mundo obscuro e materiais até a luz divina. Então, todos vão se regenerar e vão se envolver nessa luz e vão se envolver nos mundos obscuros e materiais, saindo para a luz divina. Todas as almas amantes tornam a encontrar-se, reúnem-se em sua ascensão para cooperarem juntos na grande obra, para tomarem parte na comunhão universal. Olha que coisa linda! A justiça da reencarnação, a doutrina da reencarnação é essa essência que nos traz esse consolo brilhante, essa luz no fim do túnel que todos pensamos que não existe. O mal não tem por existência real. Não há mal absoluto no universo, mas em toda parte a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. Em toda parte se exerce a ação de uma força, de um poder, de uma coisa que, enquanto nos deixe livres, nos atrai e arrasta para um estado melhor. Por toda parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade e o amor. Sejamos nós esses seres que trabalham para esse desenvolvimento dentro de si mesmo. Porque essa ação de força, essa ação vai levar
a termos poderes, a termos forças, a progredirmos. É uma realização vagarosa? É. Mas não há mal absoluto no universo. Iremos, com certeza, sair dessa corrente do mal e entrarmos na corrente da luz, na corrente do bem. Então, vamos insistir na ação da justiça. A ação da justiça é essencial. A precisão, a necessidade imperiosa para todos de saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos, os deveres e compensações para todas as dores. Se nós realmente cumprimos nossos deveres, nós seremos compensados, as dores vão embora. Se nós tivermos enganos, também vamos poder reparar, porque todos podem. Nenhum sistema pode satisfazer a nossa razão, a nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Se não houver essa ideia racional da justiça, nenhum sistema pode ser aceito. Essa noção está gravada em nós. Lembra? Está lá no Livro dos Espíritos. Aonde está gravada a justiça? Na consciência. Essa noção está gravada em nós. É a lei da alma, é a lei do universo. E por termos desconhecido, é que tantas doutrinas se enfraquecem e se extinguem na presente hora em redor de nós. Porque elas não ligam para essa lei. Elas não colocam essa justiça de Deus sendo essencial. Estão mais interessadas na justiça dos homens, estão mais interessadas nas lutas, nas competições. Ora, a doutrina das vidas sucessivas é o resplendor da ideia da justiça. Dá um realce, dá um brilho incomparáveis. Por quê? As vidas sucessivas mostram que realmente a justiça está ali. Eu vivi outras vidas. E por isso estou aqui tendo que trabalhar, porque eu deixei algumas coisas sem fazer. Eu não aprendi determinadas coisas, porque não podia aprender tudo numa vida só. Todas as nossas vidas são solidárias umas às outras e se encadeiam rigorosamente. As consequências dos nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Constantemente, em nós mesmos, em nosso ser interior, como nas condições exteriores da nossa vida, sofremos os resultados inevitáveis, justamente das consequências dos nossos atos. A nossa vontade ativa é a causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos, bons ou maus, que recaem sobre nós e formam a trama dos nossos destinos. E aí eu trouxe essa passagem de Daniel. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça, e a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, ensine a justiça aos seus filhos. Mostre para eles como funciona a justiça de Deus. Porque eles vão mostrar, vão ver, vão fazer aquilo que vocês estão mostrando nos atos. Você vai, no seu destino, preparar já o legado para eles, para que eles não tenham que retomar muitas vezes
o caminho deles. Traga a sua luz para mostrar a eles, para mostrar esse caminho da justiça. O cristianismo, renunciando a este mundo, procrastinava a felicidade e a justiça para o outro. Seus ensinamentos podiam bastar aos simples e ao crente. Tornavam fácil aos hábeis céticos dispensar-se da justiça, pretextando que seu reino não era da terra, mas com a prova das vidas sucessivas, o caso muda completamente. A justiça deixa de ser transferida para um domínio quimérico e desconhecido. É aqui mesmo, é em nós, e em roda de nós, que ela vai exercer o seu império. O homem tem de reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna descer ao cadinho da vida ao próprio meio onde se tornou culpado. Para junto daqueles que enganou, despojou anteriormente, procedeu. Então, como nós vimos ali, a justiça não está na terra, ela está no espírito. E nós voltamos para a terra para rever nossos passos, porque a gente precisa aprender a justiça divina aqui. É aqui que nós vamos aprender a viver essa justiça que não deixa ninguém realmente para trás. Por isso, existe o renascimento. Então, com o princípio do renascimento, a ideia de justiça se define. Verifica-se essa definição. A lei moral, a lei do bem, patenteia-se em toda a sua harmonia. Esta vida não é mais do que um anel da grande cadeia das suas existências. Então, eu estou aqui numa vida, mas eu tenho uma grande existência. O universo está aí mostrando para mim. Então, a minha vida é um anel da grande existência existente no universo. Eis o que o homem, afinal, compreende. Tudo o que semeia, colhe mais cedo ou mais tarde. Deixa, portanto, de ser possível desconhecermos as nossas obrigações e esquivar-nos das nossas responsabilidades. Nisto, como em tudo mais, o dia seguinte vem a ser o produto da véspera. Por baixo da aparente confusão dos fatos, descobrimos as relações que as ligam. Então, por mais que a gente ache que aquele ali não tem nada a ver conosco, aquele fato que eu estou passando, por trás, eu vou descobrir que existe uma ligação. Por mais tênue que seja, existe uma ligação. Então, em vez de estarmos escravizados a um destino inflexível, cuja causa está fora de nós, torna-nos senhores e autores desse destino. Nós somos senhores e autores desse destino. Em vez de ser dominado pela sorte, o homem, muito ao contrário, domina, cria, independente dela, por sua vontade e seus atos. Não é a sorte que nos domina. Somos nós que dominamos a sorte, porque criamos o ato, criamos o caminho, criamos o fato. Nós dominamos nossos atos, então não é sorte. Nosso pensamento atraiu. E aí aquilo veio pelo nosso pensamento. Então somos nós, não é a sorte que existe. Nós queremos uma coisa boa? Pense sim, porque você domina isso. Agora, também, se quiser uma coisa ruim, se desejar alguma coisa ruim, vai acontecer. Por quê? Porque a gente está dominando.
Então, é importante saber do domínio que você tem em cima das coisas que estão à sua volta. Deixe de ser o ideal de justiça afastado para o mundo transcendental. Podemos definir, em termos de cada vida humana, renovada em sua relação com as leis universais, no domínio das causas reais tangíveis. Nós podemos ver as causas reais que trouxeram para cada vida humana essa relação com as leis. Essa grande luz faz-se precisamente na hora em que as velhas crenças desabam sob o peso do tempo. Então, aquilo que eu acreditava, aquele dogma que eu vivia, apavorado com um grande poder, com o tempo, vai desabando. Vai desabando, porque as coisas que vão acontecendo ao meu lado passam a não ter explicação para aquilo que eu acreditava. Todos os sistemas apresentam sinais próximos à ruína, em que os deuses do passado se cobrem e se afastam. Os deuses da nossa infância, os que os nossos pais adoraram. Então, nós vimos como existe um ciclo de extrema importância que vai fazer justamente nós chegarmos a esse brilho do diamante. Não podemos passar sem cada experiência. As leis, elas estão regendo o nosso caminho e dando abertura para o nosso domínio. É você que domina seu caminho. É você que dirige o leme do seu barco. Não deixe perder isso. Não se perca por conta de coisas externas. Não fique tolhida pelas velhas crenças que o apavoram, que o colocam inferior ao mundo. Como você querer ter força diante da vida? Não, isso só Deus. Não. Nós temos um Deus interno. Um Deus interno que vai brilhar, que vai espargir luz para o nosso caminho. Mas somos nós que temos que cavar a nossa caverninha lá, né? Aí a minazinha do diamante está dentro de nós. E nós temos que fazer esse trabalho, sim, de burilamento. Esse é o verdadeiro ideal de justiça, que vai fazendo com que o mal se desmanche. Então, terminamos aqui o nosso segundo momento desse capítulo tão importante. Semana que vem, vamos para o terceiro momento. Então, até o nosso próximo encontro. Que nós tenhamos só que agradecer, porque nossos guias estiveram ao nosso lado e ao lado de vocês. Jesus jogando seu manto de luz para todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, e vai acompanhar vocês durante essa noite para terem um sono reparador e continuem sempre firme nessa marcha. Força, fé e muito amor, muita luz. Sempre pense nisso. Você tem um germe de luz. Você tem um diamante aí dentro. Deixa ele brilhar. Não esconda ele, não. Graças a Deus, guias amigos espirituais, amado Mestre Jesus, agradecemos de coração. E temos muita gratidão de podermos estar dialogando sobre esses pensamentos do nosso irmão Leon Denis. E assim, pedimos permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos graças a Deus.